Olá pessoal, eu sou o professor William Quezado. A gente continua o nosso bate-papo sobre marketing, gestão de marketing. Um conceito extremamente importante para visão de mercado e para garantir o sucesso empresarial. Quer se destacar? Entenda de marketing. Isso vale para você ou para a sua empresa, No último vídeo a gente esteve conversando sobre alguns aspectos mercadológicos. É sempre importante, é muito importante, mais do que ter meros conhecimentos técnicos, você ter a visão de marketing. É por isso que eu uso esse tempo para explicar conceitos tão importantes. A gente estava conversando sobre o surgimento do escambo, E aí eu falei para vocês que antigamente eu produzia arroz, o sujeito produzia feijão, eu não queria comer só arroz, ele não queria comer só feijão, então eu chegava para ele e dizia assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trocar? E aí eu dava uma saca de arroz para ele, ele me dava uma saca de feijão, agora eu comia arroz e feijão. Só que com o tempo, meus amigos, isso começou a ficar duro, difícil, pesado. Eu sempre tinha que levar uma saca de arroz nas costas, E isso podia chegar lá, o sujeito não está em casa. E aí eu comecei a pensar, quer saber do negócio? Eu vou primeiro conversar com ele, se der certo, eu anoto num papel, olha, depois você passa na minha fazenda e pega uma saca de arroz. Estamos fechados assim? Estamos fechados assim. Então eu anotava para ele, vale uma saca de arroz, eu levava a saca de feijão dele, depois ele passava na minha fazenda e pegava. Era assim que funcionava. Esse papelzinho anotado já é o começo do surgimento do dinheiro, E é isso que eu queria perguntar para vocês. O que é isso daqui, Vocês conseguem ver? Olha só. Até eu mostrar o símbolo, oficial. É a onça, que o pessoal chama. Quanto que vale isso daqui? Então você me responde assim, professor, vale R$50, E eu diria para você que isso daqui vale 3 centavos. 3 centavos. Isso é um pedaço de papel, pessoal. Não vale nada. Não vou rasgar, claro, o dinheiro, Isso é só para deixar o povo com o coração na mão. O que é que significa isso? Por que eu disse que isso daqui vale 3 centavos, isso aqui é um pedaço de papel? É um papel impresso. Quem imprimiu foi o Tesouro Nacional, a Casa da Moeda. Isso aqui vale o que nós convencionamos que ele vale. Então, quando a gente disse assim, isso aqui vale um dia de trabalho, passou a ser aceito que isso aqui vale um dia de trabalho. Isso aqui vale um jantar num restaurante, isso aqui vale o quê? Vale a entrada num parque? Foi isso que a gente convencionou. Mas isso daqui tem um custo de 3 centavos para ser produzido. É um pedaço de papel. Então, tudo ao nosso redor gira em torno de valor. Inclusive o maior símbolo do valor, que é o dinheiro. E aí a gente continua a nossa conversa. Dessa evolução, lá atrás do escambo, a gente caminhou até o que a gente tem hoje em termos de mercado. Olha um conceito que a gente teve ali na década de 80, uma prática, que era a velha mercearia do seu Zé. Como que era a mercearia do seu Zé? Olha como já era diferente do escambo. Isso já foi a evolução do mercado. Você chegava lá na década de 80, comecinho da década de 90, na mercearia do seu Zé. E dizia assim, seu Zé tinha um balcão, seu Zé ficava atrás do balcão e a mercadoria atrás do seu Zé. Então você chegava e dizia assim, seu Zé, me veja, por favor, meio quilo de arroz. E aí o seu Zé ia lá, pegava o copinho, mergulhava naquele tonel de zinco, pegava meio quilo de arroz, enchia o saquinho, amarrava, pesava aqui, via quanto que dava e lhe entregava. Seu Zé, me veja meio pão bengala, aquele pão baguete. Ele cortava o pão, enrolava, lhe entregava. Me veja um pedaço daquela manteiga. Ele cortava, pesava. Assim, me veja um fardo de biscoito, Não era biscoito completo, não, um fardo de creme cracker. Ele tirava e lhe dava. E se você começasse a dizer assim, seu Zé, agora me veja... seu Zé dizia assim, bora menino, veste que eu não tenho um dia todo não. Não era assim? Seu Zé era um homem nervoso, estressado, sem paciência, Isso intimidava as pessoas. Olha como que o comércio evoluiu, E hoje nós temos o mercado de outra forma. Você leva seu carrinho, vai ouvindo uma música agradável, você compra o que você quiser,
Você pega o que você quiser e no final você paga, não tem ninguém lhe pressionando. Quando você ia no seu Zé, você ia ou com a listinha pronta ou com tudo de cor. Se começasse a demorar muito, meu amigo, você dizia só, olha, me veja isso, isso e aquilo. Pronto, seu Zé tirava e lhe dava. E anotava muitas vezes na cadernetinha, né? A cadernetinha foi substituída pelo cartão de crédito, que você vai pagar no final do mês, como você fazia na velha bodega. Olha como o mercado evoluiu, né? Isso são alguns conceitos introdutórios. Então o produto era a granel, não tinha embalagem. O arroz que você comprava era no tonel de zinco e era o arroz que o seu Zé tinha sugerido. Se você quisesse comprar o arroz Pai João ou sei lá qual, Emoções, não tinha. Você tinha que comprar o arroz que seu Zé comprava lá da plantação. Era o que seu Zé mandava. Seu Zé comprava uma, duas marcas de um produto e o que você pedia era o que seu Zé estava oferecendo. Pronto, acabou-se. Você vai hoje no supermercado, você tem um portfólio de 3, 4, 5 produtos, 5 marcas do mesmo produto. É opção, né? Então, nessa época da mercearia do seu Zé, da velha bodeguinha, o produto não tinha grandes diferenciações. Ele era chamado, o que a gente chama de uma espécie de commodity. Comoditizado. O que são os commodities? Produtos que não têm grande diferenciação. Então, a gente tradicionalmente considera como commodity combustível, aço, né? O petróleo, o aço, alumínio, arroz, esse tipo de produto que não tem grandes diferenciações. O produto ficava atrás do balcão, o balcão é retirado, alguém tem uma brilhante ideia, e se eu retirar o balcão, será que as pessoas vão consumir mais? Quem já experimentou fazer supermercado com fome, né? Por exemplo, 10 horas da noite você sai da faculdade, ou sai do trabalho, você experimenta, ou 6 horas mesmo da noite, depois que você sai com aquela fome do trabalho, vai no supermercado. Observe o que é que você compra quando você chegar em casa. Quanto que chocolate que você comprou? Quanto sorvete que você comprou? Quanto doce que você comprou? Quanto biscoito que você comprou? Quanto salgadinho que você comprou? Né? Então você diz, rapaz, engordei 5 quilos só nessa feira. Né? Isso porque agora você pode pegar o produto. É muito melhor do que um homem nervoso lhe dizendo, bora menina, veste que eu não tenho o dia todo não. Então o self-service foi uma grande sacada que surgiu em Nova York, lá na década de 30, 40, e que foi difundida principalmente a partir da década de 50 no Brasil. Mas só veio a decolar lá pelos anos 70, 80. Porque até então havia muita resistência. Eles pensavam que se tirasse o balcão, as pessoas iriam pegar os produtos e sair correndo. Não, agora eu vou pegar, né, vão roubar. E isso se acreditava em vários lugares do mundo, não só aqui. Outro erro na época do surgimento do supermercado foi que haviam catracas para controlar quem entrava e quem saía. E as pessoas pensavam que por haver catraca, isso significava que era pago para entrar. E não era. Então, por isso que o supermercado demorou a decolar. Mas olha a mudança. Então, pessoal, houve a retirada do balcão, lá da bodega, e o surgimento da embalagem. Se agora não é o seu Zé que escolhe o produto por mim, sou eu que pego o produto, sabe o que significa? Significa que eu tenho que disputar a atenção do consumidor. Ei, né? Tá lá, tem 5 produtos do mesmo. O que é que eles estão fazendo? Estão disputando tua atenção. Então, quem consegue chamar mais atenção, quem consegue se posicionar melhor na gôndola, quem tem a embalagem mais bonita, quem tem o melhor merchandising, vai se destacar. É isso que os produtos têm feito. Só que olha o problema. As tecnologias têm começado a convergir, as embalagens têm ficado cada vez mais parecidas. Vamos pegar uma seção simples, biscoito. Vá numa seção de biscoito e observe as embalagens dos biscoitos. É muito comum, se você não estiver prestando atenção, você correr o risco de pegar uma marca pensando que é outra. Você tem embalagens da Richester, embalagens da Nestlé, Amor e Bono, né? Muito parecidas. Escureto e Negresco, muito parecidas. Se uma pessoa desatenta estiver fazendo supermercado rápido, é capaz dela, inclusive, pegar o produto de outra marca pensando que era aquele que desejava. Sabe o que é que significa isso? Significa que os produtos começaram a voltar novamente para um estado de comoditização. Uma espécie de comoditização. Embalagens cada vez mais parecidas, preços semelhantes, qualidade muito parecida.
As máquinas que esses fabricantes compram são do mesmo lugar, da mesma fabricante na China. O gerente da Richester era gerente da Nestlé. O chefe de produção da Nestlé trabalhou na Richester. E isso vai fazendo com que os insumos que a Nestlé compra, a Richester também compra. Como que você vai ter grandes diferenciações se os fornecedores muitas vezes são os mesmos ou são semelhantes, a qualidade dos produtos é semelhante, o processo produtivo é semelhante? Você sabe o que é que significa? Os produtos têm entrado em um novo estado de comoditização. É tanto que recentemente a Nestlé reformulou praticamente todas as suas embalagens, Nescau, Leite Moça, todos esses produtos, eles procuraram reformular as embalagens porque estavam muito parecidas com as dos concorrentes, inclusive as latas, que aí é difícil dos concorrentes imitarem, né? A lata do Leite Moça ganhou aquele formato da cinturinha da moça, né? Ela agora tem uma cinturinha. O Nescau ganhou um ondulado ao redor da lata inteira, que inclusive se ajusta a mão, que é para diferenciar do Toddy, diferenciar dessas outras marcas. Isso é uma tentativa de gerar diferenciação visual, mas isso é cada vez mais difícil. Então, uma coisa que a gente tem percebido, pessoal, é que a qualidade dos produtos tem ocorrido no PDV. O que é o PDV, hein? É o ponto de vendas. Então, a grande questão que se levanta hoje em dia é: o que é que garante sucesso ao produto? É uma propaganda que eu coloco na novela ou na TV? O merchan editorial, né? Ou marketing editorial, como outros chamam também? Aquele que tá lá você assistindo, vou usar uma novela aqui, a última novela que eu assisti, tá? Tá lá você assistindo, que assisti mais ou menos, né? Que não tem um tempo à noite. Tá assistindo Salve Jorge. E tinha a delegada, né? Delegada Elô. Usava uma blusa de... É chiffon que chama aquela blusa? Chiffon? É uma blusazinha, um tecidozinho diferente que tem, né? Usava ela lá a blusa daquele tecido, usava um celular, não sei se vocês lembram, ela tinha um celular que tinha uma espécie de manopla, assim, ou tinha um bichinho de coelhinho. Virou moda, virou ou não virou? Conseguiu difundir. Agora, tá lá ela usando um produto, aparece alguma propaganda da Embeleze, um produto no supermercado, alguma coisa que as pessoas estão bebendo. A questão é, qual que é o resultado efetivo desse merchandising editorial, que também costuma ser chamado de tie-in, né? Deixa eu anotar aqui para vocês saberem como se escreve. Vou anotar bem aqui assim embaixo. Não tem nos slides, mas está aí uma forma que o nome também aparece. Está aí, ó. Tie-in, né? É como alguns chamam aquela propagandazinha que entra na novela, no meio do programa, de maneira discreta, né? Ou nem tanto. A questão é, como que essa propaganda, ela de fato surte efeito? Será que o sujeito lembra de vou no supermercado e vou comprar aquele produto que eu vi o sujeito bebendo? Aquele creme para o cabelo que eu vi a mulher usando, a atriz usando. Será que as pessoas lembram de fato? Quem que aqui foi para o supermercado pensando em comprar? Isso é muito difícil. Então hoje se questiona bastante a questão do retorno do que a gente chama do marketing de massa, ou a publicidade de massa. Qual que é o retorno? Não estou dizendo que a publicidade de massa não tem um papel, ela tem um papel importante. Principalmente na parte de lembrança, aquela lembrança. Porque você chega no supermercado e de repente você não estava lembrando, mas você vê a marca, isso às vezes ajuda. Mas a publicidade, o impacto ao consumidor, ele tem que ser trabalhado de maneira mais holística, mais geral. Se você investir só no marketing de massa, provavelmente você não vai conseguir ter um bom retorno. Então hoje se diz que quem define o consumo bastante é o ponto de vendas, é o merchandising que se faz no ponto de vendas. Porque vamos lá, vamos supor que o sujeito até lembrou de consumir o produto. Foi no supermercado, chegou no supermercado, ele estava se dirigindo para a prateleira para comprar alguma coisa, como uma situação que eu passei, eu estava indo lá comprar Coca-Cola. Olha do que eu estou falando, não estou falando de qualquer produto não. E aí chegou uma moça e ela falou assim, você já provou
Ice Cola, e eu tinha visto um teaser, um outdoor deles, anunciando que vinha um grande refrigerante. Eu acho péssima estratégia, tá? A opinião à parte. Mas uma coisa é certa, eles foram ousados de querer dizer que eram a próxima Coca-Cola, né? Mas olha só, chego eu no supermercado, para vocês verem o poder do PDV. E ela me pergunta, você já provou a Ice Cola? Eu disse não. Só que eu fiquei curioso, porque estava dizendo que era a nova Coca-Cola, né? Ela disse, olha, prova, você vai ver como é bom. Eu provei, não sei quem já provou o que é que achou. Eu achei muito boa, realmente eu achei parecido. Resultado é que eu comprei um Ice Cola. A única vez que eu comprei a Ice Cola. Por que eu comprei? Por causa da propaganda do produto? Por causa do outdoor? Eu lembrei quando eu cheguei no supermercado de ir na prateleira pegar o produto? Jamais que eu iria. Eu comprei porque tinha alguém trabalhando a venda comigo. Houve merchandising, houve trabalho no ponto de vendas, promoção de vendas no ponto de vendas. Então se diz que quem tem definido as relações de consumo hoje em dia é o PDV. É claro que como profissional de marketing eu enxergo uma junção de todas as estratégias, as redes sociais, é a propaganda na TV, a propaganda no rádio, é o outdoor, é o trabalho de merchandising, de promoção, de trade marketing. É claro que eu enxergo assim, mas o ponto de vendas é extremamente importante. Considerem isso, tá? Então, a diferenciação do produto no PDV, o merchandising e a experiência de uso. O PDV decidindo a venda versus a comunicação de massa. Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar, né? E aí eu faço uma perguntinha para vocês. Afinal de contas, depois de toda essa conversa introdutória, o que é marketing, né? Será que marketing é publicidade, professor? É propaganda? É vendas? Marketing, como eu já escutei, é telemarketing, né? Não. Essas coisas todas que vocês pensam, que muitas vezes passam pela cabeça das pessoas, elas estão englobadas em uma pequena parte do trabalho do marketing. Mas, de longe, não é o que o marketing faz essencialmente. Vamos dar uma olhada aqui numa citação para a gente pensar. Pode botar só o slide aí que eu quero que o povo leia e reflita, né? Olha só. Mas o homem tem oportunidades quase constantes para ajudar os seus iguais. E é inútil esperar que elas decorram apenas da benevolência. Ele terá maiores possibilidades de prevalecer se conseguir despertar o alto interesse dos semelhantes em proveito próprio, mostrando que é vantajoso para eles fazer aquilo que deles demanda. Quem quer que proponha a outrem uma barganha de qualquer tipo, a tanto se dispõe. Dei-me aquilo que eu quero, e você terá aquilo que deseja. É o significado de cada uma de tais propostas. E é dessa forma que conseguimos uns dos outros a maior parte possível dos benefícios de que carecemos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que poderemos conseguir o nosso jantar, mas da preocupação deles com seus próprios interesses. Vocês entenderam aí a questão central? Volta para mim aqui. Vocês entenderam a questão central dessa citação? Se a gente pudesse resumir tudo isso que foi dito, a gente resumiria em qual palavra? Eu vou até selecionar aqui uma palavra. Em qual palavra? Tá aqui, ó. O que é que tem aí? Autointeresse. Ou seja, tudo que o ser humano faz, ele faz por autointeresse. Quando o ser humano, quando o sujeito vai trabalhar, ele está indo trabalhar por autointeresse. Quando ele se casa por autointeresse. Quando ele compra um carro, ele compra por autointeresse. Quando ele faz uma amizade, ele faz por autointeresse. Não estou falando de interesse financeiro, vocês vão entender.
Não meramente, né? Não só, também pode ser. Quando o sujeito dá um buquê de rosas para uma moça, ele está cheio de interesses. Quando ele faz uma oração na igreja, ele está fazendo por interesses. Quando ele faz uma caridade, ele está fazendo interesse. Não, professor, que é isso? Discordo, né? Não é assim também, né? A gente tem coisas que a gente faz de maneira altruísta, concordo. Mas o altruísmo não deixa de ser uma espécie de autointeresse. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Por que eu estou dizendo isso? A questão é quem foi que disse isso que eu falei aqui para vocês? Essa citação fantástica. Será que foi um sujeito chamado Philip Kotler, pai do marketing moderno? Será que foi Steve Jobs, né? Bill Gates, Michael Porter? Quem que será que disse isso, né? Olha quem foi que disse isso. Adam Smith, né? 1776, há mais de 230 anos atrás, bastante tempo atrás, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. E de uma forma que ele não previa, ele trouxe uma espécie de conceituação do marketing. O marketing gira em torno dos auto-interesses, né? Ou seja, tudo que as pessoas fazem, todas as trocas que acontecem no mercado, acontecem porque existem interesses de todas as partes. Então, o marketing, ele no início de conversa, deriva da economia. O marketing surge dentro da economia quando a economia tinha as preocupações com o consumo, com o mercado consumidor. Posteriormente, a economia passou a se preocupar muito com inflação, deflação, superávit, déficit, né? Balança comercial, e o marketing se tornou bastardo, né? Se tornou rejeitado pelo seu pai a economia, ou pela sua mãe a economia, né? E posteriormente o marketing foi adotado pela administração. Na administração ele passou a compor uma das 4 grandes áreas da administração. Hoje a administração, para quem não conhece, aí pode ser matéria de um outro curso, mas o marketing ele está junto com finanças, RH e produção, compondo uma das 4 grandes áreas da administração. Finanças, RH, marketing e operações e produção. O marketing é uma grande área da administração hoje em dia. Assim que surgiram, inclusive, os cursos tecnológicos de 2 anos em marketing, né? Dividiram a administração e surgiram, assim, esses cursos. Então, vamos dar uma olhada numa conceituação do Kotler, que é esse sujeito que eu vou explicar melhor para vocês, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, aí, eu acho que em 2011, e que a gente traz uma grande contribuição, é um professor da Kellogg School, traz uma grande contribuição para o marketing, reuniu, fez um compêndio de conceitos do marketing a partir da década de 50. Olha o que é que ele diz para a gente. Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. Olha só, vamos entender essa citação. Para começar, o que é um processo social? O que é um processo social? Processo é algo sequencial e lógico. Existem etapas. Então, o processo de fabricação de um automóvel, Ford pegou o automóvel e dividiu em etapas pequenas que foram executadas de maneira sequencial. Isso é um processo. O processo educacional ele tem etapas. Um processo eleitoral tem etapas. Isso é um processo. Então, o que Kotler está dizendo para a gente é que marketing é um processo social. Envolve pessoas, envolve as necessidades e os desejos. Uma matéria muito importante no estudo do marketing. E ele diz para a gente que se dá a satisfação dessas necessidades e desejos através dos produtos e serviços, da livre negociação. Olha outra citação interessante, também do Kotler no livro Princípios de Marketing. Marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Então, um aspecto extremamente importante do marketing é entregar satisfação. Essa é uma grande questão do marketing.
a entrega de satisfação. É um grande trabalho do marketing. Olha outra. Marketing é despertar nos consumidores suas necessidades reprimidas e demonstrar como supri-las através de produtos ou serviços. Despertar, as necessidades já estão lá. Bom, pessoal, essa era a visão que eu queria trazer para vocês nessa nossa aula de hoje. Eu vou aprofundar na próxima aula que necessidades reprimidas são essas e como o profissional de marketing pode despertar. Fica meu abraço, até a próxima aula.